Olá, meus caros. Deixa Deus julgar. Será pecado nós julgarmos determinadas ações, condutas, seja nossas ou seja de outrem? Vamos examinar na palavra de Deus. São João 7:24, que nos diz: Não julgueis segundo a aparência, mas, contudo, todavia, julgai segundo a reta justiça. Cristo falando aos judeus sobre a questão do próprio sábado, no qual ele foi censurado, barrado por ter curado alguém. E Jesus disse no versículo 23, o anterior ao 24, Ora, se o homem pode receber a circuncisão no sábado, para que não se viole a lei de Moisés, por que vós indignais contra mim por eu ter curado o homem de todo sábado? E logo após ele remete à sentença conhecida, que eles estavam julgando ele pela aparência, está quebrando, entre aspas, a lei do sábado, sendo que na realidade ele estava fazendo o bem no próprio sábado. E isso não é pecado de maneira alguma. Então, nesse exemplo, nós podemos observar que Jesus não condena o julgar determinadas condutas, e sim o julgar de modo precipitado ou apenas pela aparência. Lembrando, não é ficar interessado na vida pessoal de alguém, mas sim julgar doutrinas ensinadas por esse alguém, ou julgar condutas de determinadas pessoas que pregam uma coisa e vivem outra, denunciando, obviamente, a própria hipocrisia. E é esse um dos objetivos do próprio canal, do meu canal, ou do nosso canal. Pois o que eu viso aqui é falar do Senhor, falar da doutrina de Cristo, julgar condutas à luz do Evangelho, bem como julgar de modo reto, justo, seja o que for, qualquer conduta, inclusive de instituição, de representantes das mesmas, de pessoas, sem me importar com o lado pessoal. Para muitos que talvez sejam ignorantes ou se fazem, que acham que não pode julgar, você sabia que nós iremos julgar toda a face da terra, todo o povo, inclusive os anjos? Leiam comigo lá 1 Coríntios 6:2. Eu gostaria que aqueles que acompanham o vídeo, que de fato acabam não entendendo muito da Bíblia, lesse a palavra do Senhor, para não dizer que eu estou aqui inventando. Leia João 7:24 e agora 1 Coríntios 6:2, que nos diz, 6:2 em diante. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quem são os santos? Aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, o povo especial zeloso de boas obras de Cristo, aqueles que se separaram do mundo e do pecado. Esses são os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Aqui nós estamos falando de tribunal de Cristo. Então, se no tribunal de Cristo nós vamos julgar o mundo, Deus vai permitir, não é só Deus que vai julgar, quanto mais nós podemos julgar na terra. Claro, como eu disse, Jesus, melhor dizendo, que asseverou, de acordo com a reta justiça. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Uma pergunta. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, pelos cristãos, sois indignos de julgar as coisas mínimas. Paulo está falando aqui dos litígios, dos conflitos na igreja de Coríntios entre os irmãos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Não é só o mundo, mas os anjos caídos. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, se tiveres negócios em juízo,
pertencentes a essa vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar. Ou digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós, ter demandas uns com os outros. Por que não sofrereis antes a injustiça? Por que não sofrereis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo está falando aqui que podemos julgar, podemos, de fato, julgar determinada ação, mas tem que ser entre os próprios irmãos. Não precisa ir para os tribunais, ir lá nas tribunas dos infiéis para resolver o problema. E ele está falando que eles hão de julgar os santos e hão de julgar os anjos, os cristãos. E tem que ter sabedoria para julgar, e julgar de acordo com a reta justiça. E ainda Paulo acrescenta, dizendo, para vergonha vossa, não tem ninguém dentre vós que possa julgar? Precisa ir aos tribunais? É isso que ele diz. É para julgar. Então, meus caros, parai com essa falácia criada pelos pecadores contumazes, pelos hipócritas, pelos enganadores, aproveitadores da ignorância alheia, daqueles que vivem de oferta, dizes e votos e que não se importam com alma, e que quando pecam são pegos no pecado, eles acabam sempre se valendo de um versículo bíblico para se esconder ou para se proteger. Julgar não é pecado, julgar ações. Então, pare com essa tolice. Sejamos o povo de Bereia, que examinava ipsis liter, tudo como estava, se é que estava, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo ou os apóstolos pregavam. Eles pregavam, eles iriam examinar o que estava escrito na Tanar da época, na lei, para ver se tinha o A, um exemplo. Assim, façamos, para não pagar mico, para não criar dissensão maior. Aí muitos vão dizer, mas Cristo disse lá em São Mateus 18, que tem um rito. Sim, claro que tem um rito. Um rito no qual você fala com a pessoa diretamente. Se ela não aceita, você chama testemunhas. Se essa pessoa não aceita o testemunho dessas pessoas e a sua repreensão você leva à assembleia, que seria um espaço público. Se lá não se resolverem, ou poderia ser também esse espaço público a igreja, então é para considerar essa pessoa como uma ímpia, ou melhor dizendo, republicana. Analisai, podemos sim julgar. Mas para criar treta na internet, para falar isso, não é isso que eu estou falando necessariamente. Como eu disse, você julgar condutas não tem problema. O problema é você, de fato, fazer mal ao seu próximo. Se eu vejo meu irmão caindo em adultério, eu posso repreender o mesmo. Eu posso julgar aquela conduta dele como errada e repreender ele. É bíblico isto. Eu posso, inclusive, não revelando o nome dele necessariamente, falar sobre esse tema para alertar os demais da própria igreja, a fim de que não cometam o mesmo delito. Pois Paulo fez algo parecido a isso e muitos não percebem. Paulo, na igreja de Coríntios, sabia que tinha um que estava cometendo uma promiscuidade enorme, uma espécie de incesto, pois era filho de
só um pai e, claro, de uma outra mãe. E essa madrasta ou essa mulher de um determinado pai cristão que tinha esse filho de uma outra mulher possivelmente, teve relacionamento, essa mulher, com o enteado. Paulo sabia disso, sabia desse fato, de um incesto entre um enteado e uma madrasta. E ele repreendeu, e ele disse que a carne fosse entregue a Satanás para que a alma pudesse ser salva. E ele combateu aquilo veementemente, a fim de que todos os cristãos que estavam em Corinto tivessem tremor e não fizesse mais aquele erro, porque é com o erro dos outros e dos nossos que aprendemos. Então Paulo cita aquele ato bárbaro de iniquidade, algo bastante severo, pecadão mesmo, para dizer, olha, isto é abominável a Deus. A alma o corpo dessa pessoa tem que ser entregue a Satanás no sentido dele sofrer para ver se a sua alma ainda tem uma chance de salvação. Porque foi o que mais ou menos ocorreu na vida de Davi, que pecou, que caiu em adultério, que queria escamotear o seu pecado e que inclusive matou o seu próprio amigo para esse fim. Mas só que Deus não quer nada encoberto, enviou o profeta Natan e ele foi repreendido. E até hoje nós sabemos do pecado de Davi. E para aqueles que são fofoqueiros e não sabem, quando você prega sobre o pecado de Davi, você está falando da vida pessoal de Davi. Você está fofocando da vida íntima de Davi. É isto? Estou perguntando. Porque tem gente que é ignorante. Acha o que a gente faz no canal, às vezes, fulano de tal caiu em adultério. Ou aconteceu determinada coisa. E a gente expõe esse fato como notícia e comenta sobre, acha que a gente está fofocando. Então, o que eu acabei de salientar sobre Davi é uma fofoca e você espalha essa fofoca quando prega. É isto? Pelo menos se a gente analisar o conceito que você tem de fofoca, de intriga, podemos asseverar que sim, pensar que sim, que você está fazendo fofoca. Mas é óbvio que não é isto, porque fofoca é outra coisa, é trazer fake news, é trazer calúnias, é ser hipócrita, a pessoa obviamente falando sobre, é trazer à baila um assunto que não é verdadeiro, criticar só por criticar e não trazer uma lição. Mais ou menos isso. Então não vou me alongar com relação ao julgamento, acho que ficou bem compreendido. Se nós podemos julgar de fato o mundo e também os anjos, isso no grande tribunal de Cristo, imagina se nós não podemos julgar na terra, entre os nossos próprios irmãos que estiverem errados, ou de acordo com a reta justiça. Se formos analisar nessa leitura equivocada, os juízes estão pecando a todo instante, a toda hora, porque eles não param de julgar os fatos que chegam a eles. Do mesmo modo, aqueles que trabalham com informações, ou aqueles que opinam e dão os seus comentários, que trabalham para determinados jornais, analise, cresça, amadureça, porque do jeito que está, realmente você só está sendo enganado e não está percebendo e fica ainda criando treta em nome de uma idolatria, de um fanatismo a determinados, vamos dizer assim, pastores ou celebridades gospel, igrejas, instituições. O que me vale não é o que um pastor ou uma instituição diz, mas o que isso aqui nos diz e o contexto, a informação, o significado das coisas. E não a sua opinião.
Você pode dar a sua opinião. É curioso isto, mas eu não posso dar a minha. Você que diz que eu julgo, você me julga quando me chama de fofoqueiro. Você me julga quando me chama de perseguidor. Você me julga quando me chama de mentiroso. Olha a sua hipocrisia. Percebeu? Quer dizer, eu não posso julgar, entre aspas, e percebemos na Bíblia que podemos. Mas você pode. Você pode me chamar. Até porque eu não sou famoso, sou um anônimo. Anônimo, entre aspas. Creio que famoso diante de Deus, que é o que importa. Reflita sobre. Eu não posso julgar, mas você pode me chamar de tudo. E o que você faz ao me chamar de tudo? Não é julgamento? Hipócrita. Tira a trave do seu olho e depois venha julgar. Julgue de acordo com a reta justiça. Você me conhece 100%? Você conhece as pessoas 100%? Você vê o vídeo 100%? Todo? Você vê os meus comentários completo? Porque é assim que configura a reta justiça. O que é justo é justo. Eu tenho que examinar tudo para reter o bem. Bom, espero que seja o último vídeo que eu falo dessa temática. Acho que já é o terceiro nesse canal. Acho que ficou bastante explicado, exemplificado tudo aquilo que eu tinha para falar e espero que você cresça nesse sentido e pare de balela. Curioso é que toda vez que eu aponto para o meu próximo e falo alguma coisa, esse dedo está vindo para mim, tá? Eu não estou dizendo que não é para fazer críticas, eu não estou dizendo que não é para julgar, estou dizendo que quando você julga de modo precipitado e de acordo com a aparência, tá? Você diz isso, diz aquilo, mas está fazendo a mesma coisa. Pare para analisar.